De acordo com o tempo de vida, ele faz o cache de um domínio e traz essa resolução mais perto de você. O pessoal aí que conhece um pouco mais de DNS, tem os root servers, né? São só 13 espalhados pelo mundo. Então, às vezes, a gente tem uma latência e um tempo de resposta quando solicita uma resolução de nome devido a essa distância entre o seu computador mesmo e o root server. Nosso exemplo aqui está em Mato Grosso do Sul e o root server lá em São Paulo. Então, a gente tem essa distância. A distância a gente consegue medir com o ping, mas não confunda o ping com a velocidade de resolução do DNS, resolução do nome, do domínio. Então, ao invés de você consultar lá no root server ou um outro DNS recursivo mais próximo de você, da Google, da IBM, da Cloudflare, são todos DNS recursivos. Todos eles armazenam um cache que eles consultam nos root servers ou em um outro forwarder de confiança. Então, basicamente, quando você coloca um DNS dentro da sua rede, você vai evitar que essa resolução de nome seja distante. Ela vai ser feita dentro da sua rede mesmo. Com um DNS local, que é o que a gente sempre recomenda, a sua resposta vai ser praticamente a latência da sua rede local. A gente sabe que uma rede bem estruturada hoje, localmente, fica com 1, 2, 3 milissegundos, quando muito. Então, quando você abre um site, não só aquele primeiro domínio www.uol.com.br, mas também vários outros domínios são resolvidos ali dentro. O host daquela foto, o host daquela propaganda que está dentro do site da UOL, as hosts das imagens, host do som, host da fonte, que o site da UOL pega de fora. Então, não é só o www.uol.com.br que você resolve quando você entra no site. Todos os outros domínios e subdomínios que estão ali dentro também são resolvidos. Então, quando você abre um site, aí você tem em média aí 19, 10 a 9 requisições de DNS para cada site que você abre. Então, baseando nisso, o BRBOS traz o servidor DNS para dentro da sua rede, trazendo essa latência para 1 ou 2 milissegundos. Então, essa é a tela inicial do BRBOS e a gente vai abstrair que já está todo configurado a rede e a gente só vai fazer a parte do DNS recursivo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para trabalhar com o BRB como recursivo, adicionar as ranges de IP dos clientes que você vai aceitar, né? DNS ACL, DNS que você vai aceitar as requisições, ou seja, os IPs, os ranges de IPs que você vai responder. Por padrão, o BRBOS já vem privados, de acordo com a RFC 1918, são esses 3 blocos para rede privada, e o 000 ele está denando, ou seja, recusando todas as requisições de fora, exceto essas que estão aqui de acordo com a RFC. Vamos ver aqui. Para melhor seguir, mostrar aqui para vocês a nossa wiki de DNS recursivo. Quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só você colocar o wiki, a Wikipédia, BR-Byte, o nome da nossa empresa e o que você está procurando. Procurando DNS recursivo. BRBOS Manual DNS Recursivo. Isso você pode fazer com qualquer outro manual nosso. Aí, como eu estava falando, o primeiro passo é o DNS SL. Você cadastrar os ranges de IPs que você vai aceitar as requisições. Se você possui AES, IPs públicos, distribui IP público para os seus clientes, você vai ter que adicionar a range de IP aqui do seu IP público, com allow, que é aceitar essa aquisição destes IPs. Então aqui, vou colocar um exemplo aqui de um IP público. Coloquei aqui o nosso range de IP público, então eu posso distribuir agora qualquer um IP desse range para os meus clientes também. Então, mesmo que ele venha mascarado de um concentrador ou venha de outra rede, vamos supor que a nossa rede estende até outra cidade e ele já venha com esse IP público ou venha mascarado, aqui ele já vai estar aceitando também as requisições vindas deste IP. Se por acaso você esquecer de colocar as requisições, na visão geral, vai ter que requisições não aceitas, não queridas, ou seja, são as requisições negadas. Se você vê que o servidor que você está aumentando, quer dizer que tem IP requisitando o seu DNS sem estar cadastrado no ACL. Abrir aqui a visão geral, o próprio Windows tem o NSLookup, que é para resolução de nome, como se fosse o host do Linux. Então, NSLookup, aí eu vou colocar o IP do meu servidor. Eu quero usar ele mesmo para resolver e não o IP que está configurado lá no meu Windows. DNS Lookup, ele resolveu. E se a gente apertar para cima, você viu que teve um delayzinho, lá em cima contou agora. Se eu resolver o mesmo nome, que é o mesmo, você vê que é mais rápido a resolução, porque esse já veio do cache e não foi resolvido. A gente vai trocar aqui por terra, por exemplo, e vamos prestar atenção nesse atraso entre a primeira resolução e a segunda.
Demorou um pouquinho. A segunda já veio do cache quase instantânea. Terceira, quarta. E a gente pode ver lá fazendo a contagem de hit, que é o azul, que são os caches, são as resoluções que já são vindas do cache. Então a gente vê aqui a minha máquina solicitando ao servidor a resolução de nome, o cache, e a gente consegue visualizar aqui a eficiência do cache nessa velocidade de resolução. Para representar das requisições não requeridas, vou remover aqui todos os ACL, que alguns às vezes não sabem, desconhecem esse range de IP, alguma coisa, foi lá e apagou tudo e não está funcionando o DNS. O que acontece? Vou continuar solicitando para o servidor, né? Por isso que a gente colocou o IP do servidor aqui no final. Fez a solicitação, timeout, 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 e a gente vê aqui as requisições negadas aumentando. Tá? Aqui, em vez de negar, a gente vai trocar para recusado. É a resposta que o servidor vai dar. Aí ele já dá direto como recusado. Aqui ele dá timeout, ele fica tentando, e aquele pacote não tem resposta, não tem nada. Esse é o deny, realmente ele pega aquele pacote e some o servidor. Com o refuse, quando a gente faz a solicitação, em vez de ele sumir com aquele pacote e deixar você sem resposta, ele realmente manda deixar em deny para o padrão usado, não precisa ficar esperando. Por isso você vê que até a resposta é mais rápida, é diferente do timeout, né? E vai aumentando também as requisições lá não requeridas, certo? Vou voltar lá e colocar só o range de IP, que é aqui da nossa subrede, e não de acordo com a RFC, né? Já voltou respondendo novamente. Vou fazer mais uma vez, agora já com cache, né? A gente pode ver a diferença da velocidade. Wall de novo, com cache. E a gente vê o gráfico lá já fazendo, já marcando. As requisições negadas pararam de aumentar, porque agora eu estou sendo aceito pelo servidor. Tá, então esse é o ACL, esse é assim que a gente libera ou não os clientes, as subredes, né, que vão serem aceitas como cliente. Baseado nisso, a gente vai no forward, que são os de quem que a gente vai consultar quando a gente não tiver cache. Quando a gente não tiver nosso cache, nosso domínio, né, armazenado em cache, a gente vai solicitar para um dos servidores da frente, algum outro servidor recursivo de nossa confiança. Por padrão, ele vem aqui com os dois da Google, primário e secundário. Pode estar adicionando o IP do DNS, seu fornecedor de link. Ou se falar que não, eu não gosto de usar, não quero usar o forwarder, prefiro usar os root servers. Tem duas opções. Pode remover todos os forwarders, né? Mas o mais correto, removendo, né, no DNS config, a gente marcar a opção de root hints e auto trust, para que as nossas requisições, quando não estiverem em cache, sejam feitas para os servidores roots. Determinar se a gente vai usar o forwarder ou um root, a gente pode vir aqui em root servers e ver o status deles, né, em relação à nossa máquina. A gente vê que a latência aqui dos root servers, devido à sua distância, são em sua a maior parte acima de 100. Por isso que a gente prefere usar o forwarder. Então, não fiz nenhuma alteração, estava desmarcado já. Vamos voltar lá no forwarder. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou remover todos, para explicar o seguinte. O forwarder, você pode determinar um servidor de acordo com... Então aqui, né, a gente removeu todos. Antes de a gente fazer a adição de um root server, vou mostrar para vocês aqui, sem DNS recursivo à nossa frente, para solicitar caso não tenha cache, e o nosso root hints aqui desmarcado, ou seja, não estamos solicitando aos roots. Esse aqui já estava em cache, novinho esse site. Aí o que acontece? Por prevenção, o BRB vai resolver, igual a gente mostrou aqui, utilizando os roots, porém sem o auto trust file. Porque em vez de ele deixar a sua rede sem operação, ele vai consultar os roots, só que sem o DNSSEC. Muitos perguntaram pra gente tudo sobre esse ano que foi ativo, foi mudado as chaves. BRBOS, a BR Byte já vem trabalhando com DNSSEC desde janeiro de 2018. A única coisa é que talvez algum site que precisa dessa nova segurança, nessa
essa condição de configuração, se você pagou tudo, esqueceu de colocar e ainda não marcou o hothints, a única coisa que vai ficar seria só como se estivesse faltando o DNS7. Aí alguns clientes podem causar erros. Voltando aqui, vou deixar sem o hothints e vou adicionar um DNS. Só que aqui, o que é a zona? São as zonas de DNS. Para quem já tem experiência de DNS, já entende um pouquinho mais. Se eu deixar um ponto, vai ser para todo mundo. Para todo mundo, eu vou usar o DNS da Cloudflare, quando eu não tiver, e vou salvar. Então a zona, todo mundo, ponto, tudo, usa Cloudflare. Mas eu quero que quando for da google.com, aí eu vou tirar o subdomínio aqui. Então tudo que for google.com, eu vou usar o servidor da Google como forwarder. E agora eu vou colocar aqui também o que foi Microsoft, tudo que for da Microsoft.com, eu vou usar o 9999, que é o DNS da IBM. Então a gente colocou os três mais usados, aí o da Microsoft sendo resolvido com os servidores forwarders da IBM. A gente colocou tudo que for subdomínio ou domínio da Google, vai ser resolvido com os DNS da própria Google. E tudo que não for parte de nenhuma dessas duas zonas vai ser resolvido com o DNS da Cloudflare. Lembrando que isso aqui é só um exemplo de layout ou de como se deve fazer. Não é bem assim, mas é um exemplo que você pode separar os seus forwarders de acordo com uma zona, caso você queira fazer uma separação para quem já mexe com BGP, quem tem umas redes bem grandes. Então esse cache, né, trazendo aí seu DNS praticamente para dentro da sua rede, sua latência vai lá para baixo, então dá essa sensação de velocidade maior na hora de abrir um site, de resolver um nó, que foi aquele exemplo, adicionei os outros aqui, que eu fiz com o NSLookup no prompt de comando do Windows, com o DAWALL. Essa sensação de velocidade que a gente teve aqui no primeiro cache para a segunda requisição, seus clientes vão ter. Lembrando que aquele negócio que eu comecei no começo da aula que eu falei, que um site você vai abrir inúmeras requisições ali dentro, são hosts de imagens, propagandas, textos e arquivos externos, né? Na nossa wiki a gente tem todos os manuais, né? Não só do DNS recursivo, o manual completo, né? Lembrando que hoje é um mini curso, por isso que a gente escolheu só um top, só que a gente tem todos os materiais, tanto DNS recursivo, DNS reverso, aí para quem já tem AS. Agradecer vocês pela presença, espero ter ajudado vocês.